Vou destacar aqui, já que Marcos não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo de Jesus. E porque ele tem esse conhecimento todo? Acredita-se que todo acontecimento, todas as histórias registradas no Evangelho de Marcos, ele teve esse contato com o apóstolo Pedro. Pois para muitos, Marcos aqui, ele é um filho na fé do apóstolo Pedro, que possivelmente passou as informações. O Evangelho de Marcos vai ser escrito por ele, mas as informações foi passado pelo apóstolo Pedro. Há até aqueles que dizem, na verdade, o Evangelho de Marcos deveria ser... Até aqueles que acreditam que o Evangelho de Marcos poderia se chamar o Evangelho de Pedro, porque possivelmente as informações contidas no Evangelho de Marcos, quem passou para Marcos foi o apóstolo Pedro, que tinha total experiência com Cristo Jesus. Isso aqui é para você entender o contexto histórico, para você passar para os seus alunos. Deixo aqui também, viu? Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso mesmo, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro na nossa organização da Vulgata Latina. Já estudamos aqui. Na forma de organizar a Bíblia, nós colocamos o Evangelho de Mateus como o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mas nós sabemos muito bem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos e que possivelmente os demais evangelistas, Lucas, Mateus, pegaram, utilizaram o Evangelho de Marcos para suas anotações. Veja aqui agora. Seus escritos, Marcos demonstra a importância de anunciarmos a palavra. Tanto que, com frequência, ao citar os milagres de Jesus, os discípulos realizavam, Marcos também destaca que eles pregavam e ensinavam a palavra, que os apóstolos tinham como missão pregar, que os discípulos foram enviados por Jesus de 2 em 2 pregando arrependimento. Os 12 pregavam ao povo que se arrependessem. E os discípulos pregavam por todas as partes. Assim, fica evidenciado que apenas receber o milagre do Senhor aqui na vida terrena não é o mais importante. Precisamos nos tornar também as suas testemunhas quanto à salvação eterna. Tem muitas pessoas por aí querendo tão somente milagres, e não evangelizam, não oram, não meditam na palavra, não têm uma preocupação com o ensino e a pregação. Querem tão somente milagres, poderes, mas, de acordo com o Evangelho de Marcos, onde vai estar retratando muitos milagres de Jesus, mas sempre você vai ver a citação, a preocupação para que os discípulos estivessem sempre pregando o Evangelho e anunciando a pregação. Entenda isso. Não são os milagres que transformam as pessoas, são a palavra. É a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que regenera. Quanto mais nós ouvimos a palavra, somos libertos e nos aproximamos mais de Deus. Não é milagre, é a palavra.